E aí galera, aquele Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio o Gibi, meu nome é João, o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre as piores leituras de 2020. Teve coisa boa em 2020, mas também teve coisa que foi muito ruim, muito difícil de ler, que passou, digamos assim, rasgando goela abaixo, porque foram quadrinhos de qualidade bastante duvidosa. E o propósito do vídeo é mencionar 10 dessas leituras, sem necessariamente falar qual foi a pior de todas e coisas desse tipo, mas apresentar para vocês algumas coisas que eu li e não gostei nem um pouco. Antes, porém, da gente conversar sobre isso, se você não é inscrito no canal, aproveite este momento lindo, se inscreva no canal e se você não tem o hábito de curtir os vídeos, aproveite este momento lindo também para começar a curtir os vídeos, esses gestos que são gestos aí que vocês conseguem fazer rapidinho. Ou seja, e se inscrever no canal e curtir um vídeo, eles têm muito significado assim para mim aqui no canal, porque são gestos de profundo apoio de vocês para esse que vos fala. Então, valeu pela força, valeu pelo apoio de vocês. Estou aqui na minha primeira semana de férias, nem barba fiz para poder gravar esse vídeo, coisa desse tipo, e estou aqui ajeitando algumas coisas para poder fazer uma breve viagem. E vou tentar deixar os vídeos também tudo certinho para no período que eu ficar ausente, vocês não ficarem sem vídeo aqui no canal, beleza? Então vamos lá para as piores de 2020, começando com esse quadrinho aqui que eu comprei logo no começo do ano de 2020, que se chama Pecora, que é um quadrinho sem falas, né, o famoso quadrinho mudo, e que eu comprei por meio da sinopse, porque a sinopse era interessante por conta de um elemento de uma ovelha, o que se passa quando uma ovelha sonha, aquela coisa toda, e eu me frustrei profundamente com essa leitura. Eu achei muito chato, eu achei muito ruim, eu achei assim um quadrinho que pouco significou no final da história, a não ser um investimento que eu fiz em dinheiro que não valeu a pena no final da história, porque eu acabei achando a história muito, muito, muito fraquinha. Um outro quadrinho que eu não gostei nem um pouco foi Heróis em Crise. Esse eu não comprei, eu li de forma digital mesmo. E Heróis em Crise, do Tom King, é o tal do gibi que tem uma arte que é a coisa mais linda, por exemplo, a arte do Clayman, e tem um roteiro que é medonho, o que mostra que arte não salva roteiro. Tá? Um gibi com arte bonita e roteiro ruim nada mais é que um gibi ruim com arte bonita, porque não salva o roteiro. Não tem como salvar o roteiro. Se a história é ruim, como é que a arte vai salvar o roteiro? Não vai. Então a gente tem ali um gibi visualmente falando a coisa mais linda, com uma história bastante sem graça, e nem mesmo a questão das crises dos heróis, aquela coisa toda que o gibi tenta propor, né, que é a questão da depressão, das crises que os heróis passam, nem isso acaba sendo bem desenvolvido ali na história e coisas desse tipo. Enfim, é uma leitura profundamente dispensável. Se você não leu Heróis em Crise, não perca o seu tempo. Outro quadrinho que eu também não gostei e que não está mais aqui comigo é Mulher Maravilha, Volte Pra Mim. É um quadrinho que foi feito com aquela proposta da DC de espalhar gibis aí pelos supermercados lá nos Estados Unidos, né, para ver se atrai novos leitores. E é uma história bem sem graça, é uma história que ela tem um ritmo assim, onde parece que não se sabe onde quer chegar com a história e começam a entrar elementos novos na história, que você nota que entraram esses elementos novos para dar uma forçada, para aumentar o número de edições e coisa desse tipo. Enfim, não foi feito de uma forma competente o quadrinho e dificilmente aquilo lá vai chamar leitores novos, justamente por causa da baixa qualidade de roteiro. E para não falar que eu estou falando para não dizer que eu estou falando só de DC, tem outro gibi da Marvel que também não está mais comigo, que eu já passei ele para frente, que foi o tal do 2099, talvez a pior leitura que eu fiz esse ano. Aliás, no ano de 2020, né, não esse ano. Por quê? Porque, gente, é muito ruim, muito, 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 muito ruim. Quiseram fazer uma homenagem ao universo 2099 e não conseguiram fazer homenagem alguma, porque pura e simplesmente construíram histórias profundamente sem graça, alteraram os personagens e nada daquilo serviu, sendo que na medida com que eu ia lendo, eu ia ficando profundamente aborrecido com aquilo que eu estava vendo, justamente por quanto da forma rasa
e da forma sem sentido, sem graça que trabalharam as histórias. Então 2099 foi outro quadrinho que não me agradou nem um pouco. Outra coisa que me deixou muito triste na hora da leitura foi essa paradinha aqui, ó, Esposas Bruxas, que é um quadrinho do selo Black Label, né, da DC, que a antiga, que seria, no caso, a Vertigo. E, assim, parece que é um negócio legal, parece que por meio da capa você vai ver um negócio assim que vai chamar bastante atenção, mas quando você lê a contracapa e você vê mulheres são poderosas demais, precisam ser domesticadas, você já começa a ter uma noção de como é que vai ser a história. E, cara, não funciona, por isso simplesmente não funciona. Conforme eu ia lendo, eu ia ficando aborrecido e pura e simplesmente é profundamente raso, deixa uma margem para continuidade que eu acho que não teve continuidade, eu espero que não tenha, porque é muito ruim, é muito fraquinho. Outro quadrinho que não desceu de jeito nenhum foi esse aqui, Evento Leviatã. O volume 1 eu fiz resenha no canal e falei que não gostei nem um pouco, achei muito fraco. E vi bastante gente elogiando o volume 2, que tinha melhorado, que aí sim tinha virado uma história legal. Mas a única coisa que tem de legal nessa história, aliás, tem duas coisas legais nesse gibi. Uma delas é que acaba, a outra coisa é que quem é o Leviatã, tá? Quando é revelado quem é o Leviatã, é bacana, mas tirou isso, não tem graça. A história, a história, ela assim, você vai lendo e pouco acrescenta. Tem um monte de detetive que na prática realmente da história tem pouca serventia e podia ter se limitado ao Batman, ao Superman e à Lois Lane, e quem sabe com isso ter desenvolvido melhor a história, porque o volume de personagens também não serviu lá para muita coisa, fora os bem diálogos e fora o fato de parece que os personagens não têm personalidade porque todo mundo fala do mesmo jeito. Então é complicado. Eu acho que o Brian Michael Bendis tem que se reinventar. Outro gibizinho ruim pra caramba foi esse trem aqui, que é Homem de Ferro 2020, que marca e vai estar marcando, né? São 2 encadernados que marcam o final da fase do Dennis Lott. E eu comprei o volume 1, saiu o volume 2, eu não comprei o volume 2, nem vou, porque é muito fraquinho, é muito ruim. A única coisa que se salva desse encadernado, por exemplo, é a história escrita pelo Tom DeFalco, sobre o Homem-Máquina. O restante é muito ruim. Enfim, a fase do Dennis Lott pro Homem de Ferro é um negócio completamente esquecível. Outro gibizinho que foi um desperdício de dinheiro é essa paradinha aqui. Tem uma arte até bacana do Rafael Grampá, mas Cavaleiro das Trevas, A Criança Dourada, é muito fraco, é muito ruim, e eu vou dizer a vocês e me limitar a isso: não tem história. Pura e simplesmente não tem história, tá? Não tem história. E além de não ter história, é tendencioso com coisas do tipo assim: se o meu lado é o lado certo, o seu lado é o lado errado. Se você bater, você está errado, mas se eu bater, eu estou certo. Você está entendendo como é que a coisa funciona? Então, não caminhou do jeito que eu queria, não. E também tem esse outro aqui, que não é de todo ruim, mas me decepcionou, que é Thanos Santuário Zero, onde vai contar a história de como Thanos conheceu a Gamora e como foi que ele criou a Gamora. E, gente, é uma história, por sua vez, também bem fraquinha, um Thanos, na minha opinião, descaracterizado, um Thanos meio misericordioso, um Thanos meio compassivo, desculpa, um Thanos meio, sabe, não parece o Thanos. E, enfim, eu não curti esse quadrinho. Quando eu comentei sobre ele também num dos vídeos, falando que eu não tinha curtido, eu sei que teve gente que gostou, mas eu achei assim um quadrinho que não se aproveitou muito. Ele não é de todo ruim, mas acaba entrando também aí na lista de piores do ano de 2020. E para terminar a lista, o Carnificina Absoluta do Donny Cates. O volume 1 é bacana, eu gostei realmente do volume 1, mas o volume 2 e o volume 3, eles são muito ruins, sabe? A história, ela pura e simplesmente se dilui, e você vê que é uma saga, uma minissérie que poderia ter sido toda feita na mensal do Venom e estava bom demais,
e não precisava dessa coisa toda que a Marvel quis criar em torno disso daqui, porque pura e simplesmente no volume 2 e no volume 3 a história cai de nível, a história vira só um lance de pancadaria e mais nada disso, e eu gosto muito da pancadaria, diga-se de passagem, mas é legal quando ela tem realmente uma história por trás daquilo, né? E não só meramente uma pancadaria por pancadaria. Poderia, inclusive, em vez de ter 3 edições, poderia ter se resumido em 2 se era para fazer o que o Donny Cates fez aqui. A arte é bacana, mas o roteiro ele cai de qualidade à medida com que a história vai sendo desenvolvida. Bom, galera, é isso aí. Essa é minha lista de piores de 2020. Tem outras coisas também que eu não gostei muito, né? Como, por exemplo, eu acho que a Espada Selvagem de Conan, dessa fase nova, né, do Conan, por exemplo, Conan do Gary Duggan, não vingou, não. Acho que foi bem fraquinho. Eu também não curti muito o Justiceiro do Matthew Rosenberg, e entre outras coisas aí que apareceram durante o ano que a gente não curtiu muito. Mas esses eu resolvi separar para bater um papo com vocês nesse vídeo. Quais foram, na sua opinião, suas piores leituras de 2020? O que você comprou e você ficou bem chateado quando você leu, não gostou, não curtiu de jeito nenhum? Conta aí pra mim, vamos conversar, porque conversar com vocês é sempre muito bom. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se for fazer suas compras na Amazon ou em outros locais aí que tem os links aqui no canal, compra pelos links do canal, que comprando pelos links do canal você ajuda demais da conta esse que vos fala. No mais, eu vou ficando por aqui. Logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.